com as coisas às vezes mais tendenciosas ao mal.
um véu sobre o passado, mas essa é a única se levada em conta, visto que Deus não se satisfaz com a aparência. Porque às vezes a gente fala que perdoou de boca para fora, ainda fala bem assim: olha, eu perdoei, mas quando eu vejo ele numa calçada, eu passo para o outro lado, que é para eu não encontrar. Você imagina se a gente não tivesse perdoado, como é que seria então, né? A vingança com essa pessoa. Então assim, a gente percebe que ainda fala de boca para fora. Mas não adianta a gente estar trabalhando de boca para fora, para a aparência, para a sociedade, sendo que Deus não conhece a gente mesmo, conhece o nosso coração, conhece o que a gente está falando, conhece os nossos sentimentos, até mesmo antes da gente colocar para fora. Então assim, o perdão é uma coisa assim que tem que ser lentamente, porque nós estamos num planeta ainda de inferioridade, a gente ainda está superando tudo isso. A gente não pode estar se cobrando muito, porque a gente tem essa inferioridade. A gente ainda tem essas raízes de mágoas, de decepções, que a gente acha que se decepcionou. E o outro? Ele que decepcionou. E a gente não decepciona? Não se analisa, não se olha? A gente tem que sempre estar se olhando. Aí eu coloquei assim: por que às vezes é tão difícil esse perdoar? Por quê? Porque quando somos humilhados, porque quando a gente se ofende, acha que a humilhação é ir lá pedir perdão, ir lá se reconciliar, ir lá conversar, ir lá se expor, chamar esse irmão, chamar para um diálogo, uma coisa? Ou realmente quando fica uma mágoa no corpo e os outros mais que a gente vai alimentando? Será que é isso mesmo? É tão difícil pedir perdão se você realmente reconhece que errou. Quando você assume que errou, você se olhar e dizer: realmente eu vou lá pedir perdão, porque eu errei, então eu vou lá. E aí você se sente assim: estou menor do que o outro. Porque você tem que reconhecer que o outro errou. Então assim, a gente percebe assim que às vezes uma desculpa, naquele mesmo momento da ofensa, quando se perde, a gente se passa ali e vai levando a vida. Mas quando chega alguma coisa de mágoa, de decepção maior, fica muito mais difícil chegar a essa pequenazinha conversa de perdão. Se transformasse em amar, se a gente ainda soubesse amar, se a gente aprendesse o amor, não ia precisar ficar se remoendo, ficar se martirizando, adoecendo e criando muito mais além do que pedir perdão. Porque realmente, eu acho que a ofensa no momento que acontece, pedir perdão depois é muito mais difícil por conta disso. Porque a gente ainda está empenhado nisso. Assumir seu erro, apontar o erro do outro, porque quando a gente aponta o dedo do outro, dizendo que o outro errou, a gente tem três olhando pra gente. Eu digo assim: não, ele errou, mas aí a gente toma um susto quando a gente vê os três olhando pra gente, né? A gente só está apontando um. Agora, por que a gente deve perdoar? Primeiro, a gente deve perdoar porque todos somos pecadores. Aqui na Terra, eu costumo dizer assim: aqui na Terra, os bons vêm só na missão, foram poucos escolhidos, né? Como a gente ouviu falar em Chico, Maria Teresa, Irmã Dulce, Papa João Paulo. Então a gente vê histórias deles assim maravilhosas. Mas no meio de bilhões e bilhões de pessoas, a gente não consegue estar certo. Consegue? Eu mesmo não consigo, não. Né? Então todos nós ainda estamos a caminho ainda da inferioridade. Se estamos no planeta, nessa casa maravilhosa que precisamos evoluir, é porque temos inferioridade, temos perdões e não podemos julgar ser melhor do que ninguém. E quando o outro erra, a gente também está passando pelo mesmo processo. Quando o outro acerta, a gente também acerta. Todos estão assim, no mesmo nível de equilíbrio. Ninguém se julgue melhor ou pior. Está todos a caminho. Nos sentimos aliviados quando a gente perdoa. Quem consegue perdoar de verdade, aquele verdadeiro perdão, de passar a borracha e apagar, você vai se sentindo como se fosse um peso, né, saindo das suas costas, como se fosse uma carreta, você puxando ali e carregando aquele peso. Aí você sente realmente aquela paz de espírito, aquela paz no coração, pelo físico, e o emocional realmente começa o equilíbrio. E nós, cristãos espíritas,
abre nossos olhos de manhã, pedir sabedoria ao grande mestre, que é o modelo de todos nós, para que a gente possa estar perdoando sempre. Porque, como diz nosso amigo Divaldo, grandioso, ele disse que era melhor não se ofender, né? Mas logo que a gente se ofende, a gente aprende, no mesmo momento, a gente conseguir perdoar com grande amor. Porque o perdão próximo resulta em amor. Quando a gente começa a amar mais, começa a observar com maior grandeza de amor, a gente não vai se ofender tanto, a gente não vai, porque um pisa no pé, agora mesmo nessa festa aí, acredito que vai ter muito disso. Passou, deu um empurrãozinho, já começa uma agressão, já começa uma violência, dali já gera uma coisa que no outro dia, essa pessoa já não vai levantar e sair tranquilo, como a gente já não está saindo tanto com a violência, né? Mas quando alguém é agredido, você já fica assustado. Então, se você amar, você não vai nem lembrar. Alguém vai pisar no seu pé e você que vai pedir desculpa. Você não vai esperar que o outro peça a você. Diz, eu estava fora do lugar, eu já voltei para cá, você pode passar. Que é uma coisa muito difícil, né? Então, assim, a gente deve, como que devemos perdoar? A gente deve perdoar sempre. Porque Jesus diz assim, Pedro, né, perguntou para ele, quantas vezes a gente devia perdoar? Aí ele fez, você acha que é quanto, Pedro? Ele falou assim, 7. Ele, 7? Vamos colocar 70 vezes 7. Aí ele disse assim, que 70 vezes 7 fez a conta. Então, é uma grandeza muito maior, não é uma vez só que o outro é ofendido, a gente vai perdoar. Errou de novo, perdoou de novo. Acontece muito com o esposo, né? De marido e mulher, marido que bebe, marido que chega tarde em casa. Eu escuto muito minha tia reclamar, minha filha já perdoei tanto ele. Eu digo, minha tia, não se ofenda mais não, porque agora não era mais de se ofender. Você já perdoou toda vez, deixa pra lá, não se ofenda mais não. Então assim, esses casos que a gente ouve falar, as pessoas costumam repetir os mesmos erros, porque ainda está naquele ponto, né, mesmo, que precisa passar por aquele processozinho que está se melhorando. Então assim, 70 vezes 7 será o suficiente? Emmanuel disse que não, que 70 vezes 7 era uma ofensa, né? Que era você perdoar. Então seria 70 vezes 7 uma ofensa, já imaginou uma vida toda então de perdão, né? A gente não precisa ficar calculando quantas vezes a gente vai perdoar. Então, quantas vezes for ofendido, a gente tem que trabalhar na nossa mente o perdão. Porque quando a gente perdoa, a gente consegue amar. E aí é uma das coisas mais difíceis a gente conseguir fazer na disciplina do perdão. Amar vossos inimigos. Como é que a gente conseguir amar os nossos inimigos? Essa palavra foi no nosso mestre Jesus. Fazer o bem aos que vos odeiam e orar pelos que vos perseguem e calúniam, a fim de que sereis filhos de vosso Pai que está no céu e que faz se levantar o sol para os bons e para os maus, e o que chova sobre os justos e injustos. Porque se só amares o que vos ama, qual será a recompensa? Porque amar o que ama a gente é aquilo que eu falei no início, igual a reportagem. O que é bom, a gente nem lembra. Vim para cá agora, no centro, por exemplo. A gente sai de casa, pega o carro e vem, quem tem carro. Se a gente viesse de ônibus, a gente já estava com um pouco de dificuldade, né? Porque chega atrasado, já começava a resmungar um pouquinho. Mas porque veio com facilidade às vezes. A gente nem percebe que tem muitos aí nos pontos de ônibus. Porque o fácil e o bom é muito natural. Amar o que a gente gosta, fazer, vestir a roupa que a gente gosta, conviver com as pessoas que a gente ama, é muito bom. Por isso que se a gente amar, a gente não vai precisar perdoar. Porque a gente não vai se ofender. Se a gente se ofende e tem que pedir perdão, é porque não ama a gente. Se a gente amar de verdade, a gente não vê nem defeito. Ainda diz assim, quanto mais próximo, mais ama, menos defeitos se vê. Não é assim? O filho, a gente vê os defeitos e a gente se afastar um pouquinho. Se a gente começar a cobrir ele de carinho, de amor, a gente começa a nem ver ele defeito. Agora, no dia que você se afasta um pouquinho do seu filho, começa a observar ele um pouco, que você como mãe tem que determinar, virar cidadão, você começa a observar os defeitos. É o que Jesus disse. Então, assim, amar os nossos inimigos não é uma tarefa fácil. Porque amar o que a gente gosta, o que a gente é fácil de fazer, não tem recompensa porque a gente faz natural. E
percebe o cansaço, chega em casa e continua no pique, não tem cansaço. Quem não gosta, chega em casa e já vai resmungando e reclamando fardo, reclamando disso, reclamando daquilo. É a mesma coisa. Quando a gente não gosta das pessoas, é até natural a gente encontra uma pessoa assim, tá aquele impacto assim, então até sujo, né? Porque assim, com a cara, né? Eu mesmo já tenho esse hábito de dizer, vixe, não gostei de fulano, não. Achei assim. Agora, depois que eu estou estudando a doutrina, já sei que tem essas vidinhas passadas aí, que tem essas rejeições que eu tenho que trabalhar. Então, assim, eu não crio, eu não ajudo nisso em mim. Eu tenho que trabalhar, não, eu tenho que me aproximar. Essa daí que eu preciso estar perto de mim. Que nem me ofendeu, não precisou nem me ofender, eu já ficava dizendo que não gostei. Nem precisou dizer nada pra mim. Já pensou? Então, assim, a gente precisa realmente amar essas pessoas. Que não é uma tarefa fácil. Porque amar os inimigos não é ter uma afeição, porque não está na natureza. Visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diferente do seu bater ao contato de um amigo. Quando a gente vê uma pessoa que não agrada a gente, que a gente não gosta, a gente sente aquele impacto dentro da gente, nosso coração acelera mais, a gente fica com uma dificuldade. Quando a gente vê uma pessoa que a gente gosta, a gente abraça, é muito mais natural, né? É tão assim, aconchegante, que bom ver, fazer aquela festa. Mas a gente tem que trabalhar os nossos inimigos. Esses que a gente tem antipatia, que a gente não sabe nem, quem não, a gente sabe, né? Quem é espírita sabe, mas quem não é espírita, às vezes nem compreende. Eu nunca vi na minha vida, nunca me fez nada, mas não gostei. Às vezes é um inimigo que a gente nem conhece na vida terrena agora, mas a gente já teve outras vidas lá e a gente está precisando se chegar próximo, né? Que esses inimigos que a gente, às vezes, passa despercebido no dia a dia, que a gente nem observa. Ninguém pode sentir em estar com o inimigo o mesmo prazer igual ou que se sente ao manhã com um amigo. Isso é muito natural. Então, isso requer o esforço para a gente amar. Né? Você sentir no meio dos amigos é muito mais fácil fazer um churrasco entre vários amigos. Aí, de repente, chega aquele que você não gosta. Você já dá aquela travada. Você já muda a sua fisionomia. Você já muda o seu comportamento. É essas pessoas que a gente precisa estar se aproximando. Porque às vezes não chega a ser, nem nos ofendeu, mas criou aquela antipatia, uma discussão, alguma coisa até no trabalho, ou marcou um dia, alguma coisa, e criou aquela antipatia. E não virou realmente até um inimigo. Ele fala com a gente e tudo, mas a gente não tem aquela aproximação. E a gente, em vez de alimentar o amor, a gente trabalha mais o afastamento. Que é essas pessoas que a gente precisa estar realmente amando. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve estabelecer diferença entre eles e os amigos. Porque assim, quando a gente fala assim, amar os inimigos, gente, orar para os inimigos, né? Ele está precisando de ajuda, a gente fica sabendo assim, que eu já ouvi pessoas falar assim, eu se tiver na pista, na chuva, eu passar de carro, deixo na chuva. Não quero voltar, não quero de jeito nenhum, não consigo. Então assim, aí às vezes a vida coloca situações que a gente fala que é a vida, mas é a providência divina, a lei divina, que você vai encontrar com essa pessoa, que você precisa passar por aquela situação, só tem você e aquela pessoa. E aí o orgulho, a vaidade, o rancor, não deixa você se aproximar para ajudar. E aí a vida, a providência divina, a lei natural de Deus, que é o amor, ele coloca essas situações. Às vezes numa pista, às vezes num ambiente de família, alguém tem que adoecer, passar por uma dor maior, para que as pessoas se aconcheguem, para que as pessoas se aproximem. Não é que a dor é a maravilha, mas ela é um instrumento usado para que as pessoas se aproximem, para que as pessoas amem, para que as pessoas cuidem. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem o desejo de vingança. Quando você tem um inimigo e você consegue não sentir isso aí, você já está melhor do que aquele que alimenta, né? O ódio, o rancor e o desejo de vingança. Porque muitas vezes a gente fala assim, tomara que ele se rompe, tomara que ele se vire para lá, né? A gente ouve muito falar isso, não quero como. Vou estar dizendo, eu não desejo mal, mas perto de mim também eu não quero. Não quero de jeito nenhum. Mas esse desejo mal, por dentro, internamente, está doido que aconteça até que ele se livre. E muitas das vezes acha que desencarnando até se livra do problema. E quando a gente chega lá em cima, é o primeiro que está batendo junto com a gente para que a gente melhore.
meu barco, eu não vou frequentar a sua casa. Eu vou até conversar com você, dar um bom dia, eu não vou me encontrar. Mas você não frequenta a minha casa, que eu não vou frequentar a sua. Né? Então, assim, é um perdão ainda muito a trabalho de aparência. Né? Uma coisa assim muito superficial. Internamente, isso ainda está muito doído, muito doloroso. E é para ser transformado essa pedra, essa rocha, no amor. E não precisa nem se preocupar com o que o outro vai encontrar, porque com certeza ele amando, ele vai conseguir recuperar tudo isso. Não pôr nenhum obstáculo em reconciliação com ele, isso que eu falei antes. Que às vezes a pessoa impõe o que é que vai fazer para que se reconcilie como se fosse um objeto, né? Como se fosse uma troca. Até o sentimento de amor, a gente ainda quer uma troca. É tão materialista a gente que a gente até isso a gente impõe. A gente quer isso nessa condição. Porque o materialismo, o sentimento, colocando o amor como se fosse um material que você pode domar, que você pode ter, você pode não ter, você é opcional. Você escolhe se você quer, se você não quer, igual uma roupa, uma calçada. A gente está tão ainda pegada à matéria que a gente ainda pensa nisso, né? O desejo do bem e não do mal. Se a gente conseguir, nas nossas orações, as pessoas que nos ofendem, a gente conseguir desejar a ele o melhor, a gente emana o amor e com certeza ele retorna para a gente. Porque tudo que a gente manda para o universo é o retorno que a gente vai ter. Se os nossos pensamentos forem de mal, não tenha dúvida que o mal vai cair sobre isso. O desejo é desejar ajuda, em vez de pensar como bem que ele advém. É isso que a gente está falando mesmo, né? É sempre assim, desejar o bem, tentar que fique até esquecido no arquivo, né? Que a gente no início mesmo, eu mesmo tenho muita dificuldade de perdoar. Acho que foi por isso que me veio esse estudo. Eu falo assim, olha, eu acho que se me ofender, nessa reencarnação eu não consigo ainda trabalhar esse perdão. Eu tenho que esperar várias outras vindo com dificuldades, dificultados, para que a gente consiga amar. Mas assim, eu já consigo não desejar o mal, eu consigo não ficar com vingança, se tiver a oportunidade de ajudar, intermediando, acho que eu até consigo. Mas assim, perdoar e dizer que perdoo, eu ainda não compreendo ainda esse perdão, como ainda não consigo também amar da maneira que Jesus quer que a gente é. Foi isso que eu falei antes, né? Socorrer a situação apresentada na ocasião. E às vezes você tem uma pessoa com dificuldade de ofensas, e aí você se encontra no ambiente que às vezes você fica até constrangido de não tomar uma providência de falar, de cumprimentar, ou ajudar, ou ser ajudado, ou inverso. Às vezes a vida ela coloca uma situação diferente. Em vez de você socorrer, você é socorrido. E aí a pessoa já está com um nível melhor de amor que já compreende que pode ajudar. Né? Ou às vezes fica envergonhado e não se aproxima, isso tudo pode acontecer. Abster-se, que por palavra é curar de tudo que possa prejudicar. Então assim, às vezes, como eu estava falando antes, às vezes a gente com sentimento de ódio, de mágoa, a gente naturalmente fica ali dentro da gente, se falar do assunto, se falar de coisas bem parecidas, você consegue remoer dentro de você aquela situação. E aí você conseguir trocar esse sentimento que vai lhe remoendo, que vai lhe causando situações desagradáveis no amor. Não, meu amor, eu preciso trabalhar em mim, meu amor, eu preciso trabalhar em mim, eu não levo esses pensamentos, porque eu tenho consciência de que isso volta para mim. Então assim, isso você não vai prejudicar, isso não vai ajudar você e o outro que você precisa perdoar. É finalmente retribuir o mal com o bem, sem intenção de humilhar. Porque às vezes a pessoa, numa situação que precisa ajudar o outro, aí você se valoriza, se enche seu ego, você está vendo como eu sou boazinha, você viu o que você me fez e agora eu estou vindo aqui e estou lhe ajudando. Você lembra aquele dia? Então assim, fica colocando a pessoa em situações humilhantes, se engrandecendo, achando que está se valorizando, se engrandecendo, que o outro não está sentindo, e ao contrário, quando você é humilde,
dia você está ofendendo do mesmo jeito que foi ofendido. Você não se sentiu ofendido um dia lá atrás? Como é que agora você aproveita a oportunidade para dizer para o outro que você é melhor? Onde todos ali estão caminhando para a melhor do mundo, se julgando melhor, porque no planeta Terra tem uns melhores que veio os escolhidos, e durante bilhões aí de números que a gente tem de pessoas, eu mesmo não consigo estar assim. Então, assim, é tão pequeno, ainda bem, as pessoas que realmente estão com essa posição, que não tem nem essa vaidade, que foi a do próprio Cristo, né? Que na hora que... Qual foi a última palavra que o Cristo falou quando ele estava na cruz? Na cruz. Na cruz. Eu não perguntei na terra, não. Isso que eu não quero me pegar. Porque qual foi a última palavra do Cristo? Isso foi na cruz. Ah, na cruz, né, Paulo? Porque na terra foi como Paulo. Não lembro, não. Você não lembra, não? Não lembro. Eu lembro, na terra só ficou encarnado, ele encarnou e ficou falando, mais ou menos. Aí ele falou, eu não lembro que foi na íntegra, não. Agora eu não lembro. Você não lembra assim? Pois é. Ele falou na cruz, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem, né? Então assim, você vê a grandeza do amor do Cristo. É uma coisa assim que... Imagina aquela multidão toda, né? Ali, heróis se crucificando, né? Porque heróis para se ausentar da culpa, ele disse, o que é que eu quero que eu faça com este homem? Aí a multidão crucifica e solta o outro que era ruim, né? O ladrão. Então assim, você percebe ali a maneira de amor de Cristo, a grandeza dele, do amor. Então assim, perdoa, deixa... Coitado da gente, né? Que a gente ainda está nessa vingança, nesse dente por dente, olho por olho, que ainda está enraizado nas nossas mentes, nos nossos corações, que a gente ainda está vibrando mais no mal do que no bem. Aí Paulo disse, um dia Paulo perguntou isso lá no estudo, né? Quem foi que Cristo falou? A gente lembrou, perdoa, Pai, ele não sabe o que faz. Aí Paulo, não, lembra que a gente, olha como a gente não acredita que a vida continua? Aí Cristo voltou e se apresentou aos discípulos e disse, né, que ele estava indo, ele mostrou, né, lá, Tomé mesmo, diz, você vai se eu ver, perto de minhas mãos, eu estou aqui. Então assim, a gente não tem essa fé, a gente não acredita nessa grandeza ainda do amor de Cristo, desse Deus que a gente tem que confiar que tudo ele é permitido. Se a dor é permitida, o amor é permitido muito maior. Essa semana eu escutei uma senhora falar assim, tomara que chova para não ter uma micareta. Eu digo, amor, micareta só teve permissão porque foi permitido por Deus. Você acredita nisso? Tudo que tem na Bíblia só acontece por permissão de Deus. Se eu não acreditar nisso, eu não vou acreditar nas outras coisas. Porque é festa? Aí não é Deus? Porque tem violência? Eu acredito que tudo é Deus. Até o fio do meu cabelo está caído, Deus tem que permitir. Ela fez aí por esse lado, porque está na Bíblia que nem um fio do cabelo cai sem permissão de Deus. Então, uma grandeza de festa dessa, vai ser quem vai fazer? Tem que ser permitido por Deus. Aí ela fala assim, Deus está sendo cada outra pensando, porque tudo que acontece é permissão de Deus. A gente só não sabe ainda que tamanho é esse Deus e que amor é esse que a gente não compreende. Porque se a gente compreendesse, não teria violência, não teria medo da gente ir para a rua, não teria nada disso. A gente acreditava e as coisas iam fazer do jeito que Deus planejou. Mas a gente, com a ignorância, ainda com as mágoas, com as decepções que a gente se alimenta, a gente não consegue evoluir o amor, o necessário para que a gente viva melhor. É finalmente quem assim procede, preenche as condições do mandamento. Amar uns aos outros como a ti mesmo. Será que a gente consegue amar o nosso irmão assim? Se a gente amar a verdade assim, a gente não vai se ofender, a gente não vai precisar passar a humilhação de perdoar e de se perdoar. Porque a gente não vai se ofender. No dia que a gente conseguir amar o outro como a nós mesmos, quer dizer, amar até a gente. Porque a gente só consegue amar o outro se a gente se amar primeiro. Porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Quando eu não amo o outro, porque eu não me amo, eu não consigo dar. Porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Eu não posso dar aquilo que eu imagino. Eu não posso
santo, quem quer dinheiro, eu não tenho esse dinheiro para dar. Então, o amor, eu só vou poder dar e amar a proporção que eu tenho, a proporção que eu me amo, a proporção que eu gosto de mim. Aí eu trouxe aqui umas frases de Edivaldo, né? Ele diz assim: para a gente compreender e amar o outro, a gente tem que dar o direito de cada um ser como é. Essa semana eu fui para casa do estudo com uma frase de Paulo na minha mente. No dia que a gente começar a olhar mais para o outro, não para a gente, nesse dia a gente começa a realmente ser o homem de Deus. É igual isso aí, a gente compreender que o outro é diferente, compreender que o outro é estar no outro nível, compreender que o outro é o nosso irmão, a gente tem que amar. E também a nós o direito de ser como somos. Às vezes a gente se martiriza muito. Ou por que eu sou assim? Ou fiz de novo, né? Você se cobra muito. A gente tem que compreender, mesmo do jeito que ela é, e falando do jeito que é. Hoje eu recebi um vídeo, uma história bem para você ver aqui. Eu acho que até um pastor falando. Ele não acontece, provavelmente não tinha placa de igreja lá. E ele falava assim, ele leu uma carta de uma mãe que escreveu para o filho, para quando ela ficar velha, para ele cuidar dela. Das vezes que ela ia repetir a mesma coisa, das vezes que ela ia murmurar porque o café estava amargo, das vezes que ela ia reclamar de não querer tomar banho, das vezes que ela ia reclamar de ter que vestir aquele pijama, de ter aquele horário para dormir. Aí ela fazia um relato de quando o filho era criança. Quantas vezes nós ensinamos para os nossos filhos assim, mamãe, sabe mamãe? Quantas vezes a gente repete quando o bebê é pequeno? Quantas vezes a gente segura para tentar caminhar? Quantas vezes a gente bota a comidinha, olha meu filho, não, filho, de novo, e vai lá com aquela maior paciência. Mas é porque mãe ama mais do que o filho ama mãe. Não é assim? Então assim, a grandeza do amor é que resolve as coisas. A grandeza do amor é que vai arrumando e harmonizando. A gente não vai nunca amar nossa mãe do jeito que a mãe da gente ama a gente. A gente já vai amar os nossos filhos. Porque por mais que, não, eu amo a minha mãe, mas ama naquela maneirazinha de quando ela resmunga, fica resmungando também. Reclamando, está no trabalho. Ó, gente, eu não tenho que explicar não, porque eu tenho que cuidar da minha mãe. Né? Então assim, a gente tem que compreender cada um da sua fase, cada um do jeito que é. Nunca devolverei mal por mal, né? Porque às vezes a gente ouve muitos jovens que acham que faz o mal tem que receber o mal por punição, que é uma inferioridade ainda da época lá de Moisés, que era dente por dente, olho por olho, que tem que ser mal por mal, bem por bem, e era a lei natural. Então assim, a gente deve enraizar tudo isso ainda na nossa mente, na nossa inferioridade, que a gente às vezes se cobra. Quando a gente ouve assim, alguém falar que um estuprador tem que ser morto da mesma maneira que foi estuprou uma criança, a gente percebe que essa pessoa já está ainda bem com a mente lá da época de Moisés, que é dente por dente, olho por olho. Jesus veio e não leu ainda do Evangelho, que é a grandeza do amor. Se o outro é caluniador, não possa me permitir ser igual a ele. Às vezes acontece muito. Fulano me caluniou, falou mal de mim, está falando para mim isso e isso. Quando no momento que você fala, que você faz o relato que o outro falou, você está ficando igual.
amor e o ambiente vai ficar bem mais leve. E a melhor maneira de se perdoar é estudando, praticando e colocando em prática o Evangelho. Jesus é o modelo. Você pode pegar todas as máximas dele, é sempre trabalhando o perdão e versus amar uns aos outros. Toda vez que você abrir o Evangelho, nos 28 capítulos que tem, toda vez você vai achar uma palavrinha-chave lá, que é de perdão, que é de amor, que é de caridade, que é de benevolência, e aquelas grandezas todas que o Mestre nos ensinou. E aí, que bom, você vê, volte sempre e bate muitas vezes que é o nosso Mestre. Boa noite, muita paz. Nós temos aí para alguns minutos, né? Alguém quer fazer pergunta, eu vou parabenizar ela. Porque ela veio desse assunto do perdão. É um assunto que exige transparência e precisa ter coragem de falar sobre o perdão. É um assunto necessário para todos nós, porque ele está sempre nós temos relação com o outro. Sempre, né? Aí, está falando aquela palavra para os irmãos fazer perguntas, se tem alguma dúvida, se tem aquela questão. Se achou algum ponto interessante para se comentar, vamos aproveitar, né? Eu queria fazer uma colocação. Tinha duas colocações, eu vou fazer primeiro. Eu não sei se você entendeu da forma que eu disse o que você disse que eu falei. Concordo com o que você escreveu ali também, que tem que dar o direito de cada um ser como é. Não é claro, todo mundo tem esse direito. Mas o que eu disse na íntegra foi que quando nós tivermos a capacidade de ver 10% do que a gente vê dos outros, da vida alheia, nós tivermos condições de olhar a nossa própria vida, aí sim estaremos dando um largo passo para esse planeta de regeneração. Que nós olhamos os defeitos alheios com muita facilidade, né? A gente enxerga assim, mesmo sem querer, está enxergando o defeito de todo mundo e automaticamente julgando. Quando nós tivermos essa capacidade, mesmo que só seja 10% de olhar para a gente mesmo e nos julgarmos e tentarmos ser melhores, aí sim estaremos andando para frente. Essa foi outra situação. Quando você diz assim, quando a gente olhar para o outro, quer dizer assim, a gente se vê no outro, né? A gente vê o espelho, né? Essa grandeza. Quando a gente começar a compreender, se ele está fazendo assim, imagina o que eu faço, então, né? Quando eu estou me vendo, estou vendo o outro. A gente costuma muito olhar. É isso, né? Isso aí é psicológico. Até aquilo que incomoda no outro demais, que o cara está fazendo uma coisa, está me incomodando demais, é porque tem alguma coisa desarranjada aqui dentro. Senão não me incomodaria. É o espelho mesmo. Justamente. E o amor de mãe também que você falou, o amor de mãe não existe amor igual ao de mãe, né? Eu concordo em certa parte. Porque uma vez nossa querida Nete Guimarães disse que nosso amor, nós temos que assumir ainda que nosso amor é muito egoístico. O amor de mãe é tão grande porque é meu filho. Então é um amor egoístico, é meu filho. Por isso que a gente ama tanto. Quando é o filho do outro, eu não vou amar tanto. Agora, se é meu, o egoísmo está na frente do amor primeiro ainda. O meu filho, da minha irmã, meu sobrinho. Primeiro, o meu. Você está correto. É isso. Assim. Querido Chico, nós estamos no planeta de prova e expiação, como ela mesmo disse, nós somos muito parecidos. Claro que sempre existe exceções, obviamente, mas a grande maioria de nós. Primeira pergunta: quem é que ama mais, se é o filho ou se é o marido? Existe, até traz um caso, justamente esse. Viaja o marido e o filho para Salvador no carro. Depois quando. Bate e morre os dois. Reencarna novamente. O marido vem como filho. E o filho cresce, por acaso casa-se com ela. Quem ela vai amar mais agora? O filho ou o marido? Dessa encarnação ou da outra? Sim. Vai amar o meu filho, que saiu da barriga dela. Eu sou
Isso não é para as mães ficar bravas, eu não. já ouvi, não lembro quem foi uma palestra que diz assim, que para a gente compreender o amor de Deus por a gente, a grandeza que é, a nossa ignorância, a gente comparasse com o amor de mãe. Sim. Né? Então, assim, esse amor egoísta, ele estava assim, Paulo, não é que a maneira, eu vejo assim hoje, não é a maneira de amar que deve ser como mãe. É a Ele entrega amava essa total, palavra, né? A entrega total que a mãe a dá. entrega, a doação de se dar. Seu bebê já está com 9 anos, o outro está chegando aí. 10. Então, assim, tem 10? 10 anos. Então, assim, até hoje você senta lá, tenta fazer com. Ele já se move, ele já come, ele já toma banho, ele já faz tudo, né? Mas para isso acontecer, quantas vezes você precisou dar banho? Né? Então, assim, quantas vezes a gente precisou dar comida na boca? Quantas vezes a gente teve que pegar na mãozinha para ensinar as primeiras tarefas, as primeiras coordenações? Já ao invés com a mãe da gente já fica um pouco irritado, achando como se fosse uma missão, que tem que fazer, que tem que cuidar, porque eu não vou deixar ele abandonar. E às vezes, na maioria de alguns casos, a sociedade cobra e você às vezes se responde. Porque eu já ouvi pessoas falar assim, Maria, não aguento mais cuidar da minha mãe. Mas assim, que é uma carga, que é uma coisa assim, eu tô doida de livrar, eu só puxo, eu só puxo esse careira, eu ia livrar dela, eu ia matar. A nossa luta é por nós não compreendermos ainda a justiça divina, a justiça de Deus. Deus é soberanamente bom e justo. Então, por que a gente devia perguntar a nós mesmos? Por que essas pessoas vêm nos magoar? Nós deveríamos fazer essas interrogações. Por que nós relutamos em não amar? Por que ainda somos egoístas? Por que queremos ser servidos e não servir? Nós deveríamos fazer todas essas perguntas a nós mesmos, não aos outros, não é? Mas a nós mesmos. Então, quando nós relutamos por não amar, o que é que acontece? Não é? Odiando, não é? Levando um ódio para todo lado, prejudicando aquela pessoa que nos magoou. Então nós podemos vir como as irmãs Chicó, não é? Juntas para uma ter sentimento pela outra, quando nós relutamos por não amar, por não perdoar. Então, quando a gente volta e a gente fez a pergunta a nosso Pai, por que não? Para quê? Não é por quê? Para que, meu Deus, essa pessoa está sendo instrumento na minha vida? Então, nós vamos encontrando a razão. Estudando a doutrina espírita, a gente sabe que ninguém vem na nossa vida por acaso, é por uma necessidade. E ninguém nos magoa por acaso. Ou nós ofendemos muito, ou nós já estamos em uma elevação grande que pedimos aquela prova para o nosso crescimento espiritual. Se nós pedimos para o nosso crescimento espiritual, então nós nos acalmamos. Eu ouvi você dizer que Jesus é nosso guia e modelo. Ninguém sofreu tanto quanto Jesus. E depois da morte, da crucificação, o primeiro ato dele foi buscar ajuda no umbral, dizer a ele que eles se levantassem para ambos cuidarem da humanidade. Como espíritas estudiosos, ou nos esforçamos para estudar, nós vamos compreendendo a razão das coisas. Não é? Nós não podemos botar uma máscara de santidade aquilo que a gente ainda não tem condições de ser. Se não temos condições,
Quando a gente orar o Pai Nosso e quando chegar, perdoo, assim como me perdoa, meu Pai. A gente pede a Deus, então, que vá tirando isso. Você falou aí também uma coisa do esquecimento. A gente não esquece. Ou a gente sofre de amnésia, ou a gente vai lembrar eternamente. A gente não vai ficar remoendo aquilo. E a oportunidade que a gente tiver de servir, a gente vai servir aquela pessoa e não atrapalhar. E ter cuidado que não seja o orgulho que esteja tomando conta da gente para nos mostrar que é bom e nós ainda não somos bons. Se fôssemos, estaríamos em outro mundo. Mas nós estamos aqui num mundo de expiações e de prova. A todo momento nós estamos provando para o nosso bem, vamos dizer, para o nosso bem, para o nosso aperfeiçoamento. Não é? Eu ouvi você dizer assim, se amar os que vos amam, que mérito tereis, não é? Não fazem assim também os fariseus, não é? A mesma coisa. Então a gente tem que ir buscando na justiça divina, não é? Que nós vamos então nos capacitando para desculpar as ofensas de nossos irmãos, pensando: todo bem que eu faço é bem que me faz bem, todo mal que eu faço é mal que me faz mal. Eu ouvi isso de Divaldo e não esqueci nunca mais, não é? Ele está dizendo a mim que quando as pessoas nos caluniam, tanto nós sabemos que não é verdade, como a pessoa sabe que está empregando uma mentira. Então é uma pessoa doente. O que nosso irmão Paulo falou, e há muitos anos Lirino disse assim, não é? Quando uma coisa de uma pessoa nos contraria ou aquilo nos incomoda, é porque aquela mesma coisa está dentro de nós. Então nós ainda somos enfermos. E como Paulo disse, é preciso muita vontade para a gente sair dessa doença. É preciso muita força de vontade. Eu quero lhe parabenizar a coragem. E não diga nunca mais, é porque estamos aqui com poucos irmãos. Se tivesse a casa cheia, eu não lhe dizia. Não é? Um que nos treinou para falar, eu esqueci o nome dele. Ele disse que nós nunca devemos dizer que nós não somos oradores. Você está fazendo aí um papel de oradora. Nunca mais repita isso. Ele nos ensina a tomar uma água com açúcar ou um soro antes da nossa palestra. E ele nos disse, eu tenho lá essas apostilas, que nós nunca devemos perguntar: está compreendendo? Está compreendendo que a gente não deve perguntar, é a gente ter o itinerário. Então, estou lhe dando parabéns pela sua coragem, não de dizer isso, não é? Mas de vir trazer uma coisa que mexe com todos nós. Ela é palestrante, só não estava lembrada que era, entendeu? Está colando agora. É como eu falei antes, né, que estava aqui na minha cabeça, né, que era uma coisa. Isso é muito bom, você não é grande, não é? Então, isso é um verdadeiro fomentador de oradores. E claro que quando eu chamei você para sentar à mesa, me tratei como orador, você não gostou, mas tem que ser tratado assim. Mas agora, Dona Anitta. Dona Anitta, agora eu não vou falar mais. Tá certo. Eu não vou falar mais. Faça isso, tá?
está indo. Está no calafrio na pessoa, mas vai indo, Eu passa. acho muita responsabilidade. Porque existe vários livros de palestrantes. Cada um está no seu livro. Você é você. Vânia palestrante, Chico palestrante, Paulo palestrante, Pedro palestrante, cada palestrante, cada um na sua. E você está dizendo que você deve estar num dos primeiros escalões de palestrante. Então você tem que se conscientizar disso. Paulo